Seguindo a indicação de um de vocês, a galera mandou pra eu ver um canal aqui chamado Vício Nerd. Por que desenhos antigos são tão polêmicos? Vou deixar já aí pra vocês verem. Pô, parece um canal da hora. Tem o Jojo ali, velho, de Avatar. Brão demais. Vamos dar uma olhada nisso aqui, eu tô em dúvida agora. Assim, tem muita polêmica em desenho antigo, mas eu sei que era um material da sua época também. Mas vamos conversar a respeito. Deixa o gostei, lembrando aí, ó, vai estar o canal na descrição. Vamos ver isso aqui juntos. Por que é tão polêmico? 3, 2, 1, foi. Pera aí. Apesar desse vídeo se basear em personagens populares de filmes, séries, desenhos e animes, o conteúdo do mesmo contém análises críticas, linguagem e humor que não está focado a um público infantil. Entendido. Se você tem mais de 20 de anos, você com certeza costumava fazer um ritual muito sagrado na sua infância. Que isso? Acordar cedo pra ver desenhos. Nossa! Aquele ali que ele mandou era do Sábado Animado. O comecinho do Sábado Animado. Bom demais. Desenhos eram clássicos que ficaram marcados em nossos corações pelo seu estilo de humor totalmente sem limites. Esse aí é até de boa. Será que ele vai falar que tem um episódio do Tom e Jerry que o Tom, ele tá naquela linha do trem? Aquele episódio é pesadíssimo, velho. Eu acho que ele foi até removido de alguns canais, porque assim, que eu me lembro na época, o bagulho era tipo falando que o bagulho era, assim, não quero dizer com estas palavras, mas, pô, coitado do Tom, ele entregava todo o dinheiro pra aquela gata branca lá, que ele tava apaixonado, não sei o quê. E ele vendia tudo e se endividava, ele se lascava muito mesmo. Aí depois, ele perde tudo, né, e vai pra linha do trem. E aí acontece a mesma coisa com o Jerry, cara. Mostra, né, e tá, depois os dois estão na linha do trem, aí você escuta o barulho do trem no fundo e o desenho acaba. É muito pesado esse desenho, esse episódio. Caralho, o maluco é brabo. Porém, se você assistir esses desenhos hoje, a probabilidade de você se chocar Que com isso? algumas cenas, meu Deus do céu, é bem grande. O que vou fazer? Sem lar, sem amigos, sem dinheiro. Ah, o que farei? Se eu tivesse uma arma, daria um jeito. Ah lá, olha isso! Olha Hoje isso! vamos tentar entender o que diabo se passava na cabeça dos animadores da época. Meu Deus do céu! Histórico. Não, mas peraí. Aquilo ali tem contexto mesmo. O Walt Disney, ele fazia propaganda, né, contra o Adolfinho lá e os malucos. Ele fazia mesmo. E ele botou o Pato Donald, o desenho é aquele lá, né? Mas falando outra parada, não só o Walt Disney, né? O Walt Disney, falando meme. Mas teve também a Marvel, com o próprio Capitão América, né? E tudo mais. Então, teve tudo isso. Teve várias pessoas que também se juntaram, né? Em fazer propaganda contra o regime lá do Fé da Mãe. Social, político dessas cenas. Fé da Mãe não, do desgraçado arrombado. Você, nós, vamos dar nosso veredito se essas animações mereciam serem censuradas, banidas, sim ou não. Mas antes de começar, eu tenho que falar novamente do Project Z. Ah, não. Project Z não. Project Z não. Vou ter que pular, não vai ter jeito, vou ter que pular. Ó, já vou falar uma coisa. Ah, Cor, você acha que os bagulho devia ser deletado, que não sei o quê? Aí vem na minha cabeça o seguinte, tem muita coisa antiga que era produto daquela época. Infelizmente, o entendimento de muita coisa daquela época era a sociedade tinha uma mentalidade, uma antiga mentalidade, né? Uma mentalidade meio bosta em algumas situações. Na verdade, várias situações. Só que aí o negócio foi evoluindo, a gente foi passando o tempo. Aí, não, então temos que deletar tudo, temos que excluir. Não, a gente tem que ter a maturidade, pelo menos na minha cabeça, de entender que aquilo era um produto daquela época, com os contextos daquela época, falando, sei lá, qualquer tipo de coisa. Porque aí a gente pode mostrar isso pra faculdade, por exemplo, falar com as pessoas do tipo, naquela época os caras eram meio doido mesmo. Ou se não, por exemplo, os caras faziam muito desenho com os lábios gigantes, né? E aí a cara toda preta, né? Pra já dar o estereótipo mesmo. Cara, isso aí era, assim, estereotipadaço e tal, né? Não tinha necessidade. Não tinha necessidade. Na época, os caras faziam até com japonês, principalmente, né? Qualquer pessoa asiática já era o negocinho assim e tal. E naquela época, os caras retratavam, né? Dessa forma bem bizarra. Só que era um produto daquela época. Você acha que tinha que vincular hoje? Vincular onde? Sei lá, porque o bagulho é antigo. Dependendo de quem nem sei de quem que é os donos desse negócio. Mas eu acho que aí tem que explicar. Rapaziada, aquilo lá é daquela época. A galera tinha um entendimento, né? Totalmente diferente de hoje em dia, tudo, né? E explicar. É melhor você explicar a história do que apagar ela.
porque senão a gente pode estar fadado a repeti-la. Isso que é um perigoso. Valeu. Isso é perigoso. Tabagismo. Muitos desenhos Na clássicos época era muito normal. Tanto que hoje em dia é proibido propaganda de cigarro, né? Por conta Nossa, você lembra? A galera falou assim, pô, por que não tem mais propaganda, por exemplo, de cigarro, isso aqui? Porque não pode. Não pode. Tem gente que é viciada no negócio, né? O bagulho vicia mesmo. E aí, aquela coisa, é o vício que te dá câncer ainda, né? Então, nossa, tinha propaganda... Lembra? Não é era do Marlboro, né? Que tinha lá o cowboy e tudo, e a galera confundia com o Beto Carreiro, isso que eu ia falar. Que tinha o cowboy, tudo não sei o que, falando, posando e tal. O cara morreu de câncer. Pelo amor de Deus, né? o costume de mostrar personagens dando uma tragada. Não importava se eram mocinhos, bandidos... Mas eu lembrei outra coisa também. Na época, muitos dos desenhos não eram pra criança. Isso que era um detalhe, não sei se ele ia falar isso, mas muitos dos desenhos, eles passavam no começo das sessões da época, década de 20, 30, 40, e eram como se fossem curtas, antes de começar o filme mesmo. E aí depois que foi pra televisão, depois o Walt Disney fez os filmes, né, que popularizou, né, com a Branca de Neve e tudo, naquela época. E aí, cara, depois que aí foi entendendo que o bagulho era pesadíssimo, né, os bagulho era meio merda, né. Principalmente que aí viram que tinha uma criançada vendo, e aí tinha que tomar cuidado, né, pra não passar pras crianças, né. Personagens, digamos, neutros. Sempre tinha um com cigarro. Nossa, olha o charuto Frajola ou viciado. cachimbo. Tinha muito. Não, tinha muito. Isso porque antigamente Antes fosse fumar era marihuana. visto como algo chique, descolado. Era mostrava visto elegância, como status. charme, poder. As fumaças falarão por mim. Porém, com o passar do tempo, a sociedade começou aos poucos a ver os malefícios dos cigarros, com estudos apontando como o tabaco é responsável pela morte de milhões de pessoas por ano no mundo todo, podendo causar doenças cardiovasculares, respiratórias e um belo de um câncer. Você vai morrer. Tanto que nem Vai todas morrer. as desenhos clássicos tinham o propósito de glamorizar o tabagismo, e sim usar de Tinha forma muito mesmo. educativa, alertando para as crianças os malefícios do tabaco. Exato. Então, vocês querem fumar? Não há? Olha isso! Então, nada disso. Olha isso, olha o Pato Donald fazendo com o sobrinho dele, olha isso. Vamos lá, meninos. Vocês vão adorar esses charutos. Que isso, Walt Disney? Vamos. Fuma mais sete, vamos. Também não precisava me deixar traumatizado. Exageradaço, né? Meu Deus. Às vezes os produtores iam além e criticavam até mesmo o uso de outras drogas, como por exemplo, a maconha. Você que fuma maconha. Como nesse curta de Você vai Popeye morrer. chamado Roger Romeo, de 1946, onde o Brutus troca lá o spin-off do Popeye por uma planta chamada Locoweed, que pode ser traduzido Ai, meu... Caramba, eu não lembrava desse desenho, velho. literalmente para algo como erva louca. Depois de consumir, imediatamente as funções cerebrais param quando ele entra no que parece ser uma viagem alucinógena. Minha nossa. Mesmo com os produtores tendo as melhores das intenções, só de uma empresa ter um personagem infantil fumando nos dias de hoje é simplesmente doideira. Pois mesmo você querendo passar uma boa mensagem, Cara, coitado, é sempre o Pato Donald ou o Pateta, né? Nunca é o rato, nunca. O Mickey, ele é intocável. Ou é o Pato Donald ou é o Pateta. É os dois que mais se ferra. Mano, o Mickey, nossa, mano. É só o Donald e o Pateta, velho. Impressionante. Só os dois, velho. toda essa mensagem, no caso o público, né, infelizmente pode interpretar de outra maneira. Eu, por exemplo, cresci e nunca fumei, tá? Na verdade, eu sou daqueles que, tipo, evitam ao máximo consumir coisas que, digamos, envenenam o nosso corpo. Mas quando eu era criança, mano, eu era facilmente influenciado. Mano, eu via lá o Tom lá fumando, eu Por só... Do nada o Nando morre. pegava uma caneta e fingia que era um charuto, tá ligado?
Que isso? Com a canetinha. Olha a cara do Nando Moura. Inclusive, o Nando Moura sumiu, né? Aí eu ia falar, cara, eu tive sorte na minha família. Não vou dizer sorte, né? Mas quando eu era pequeno, fui um das primeiras salas do Brasil a fazer Proerd. Sabe, quando o Proerd inaugurou, eu tava lá, tá ligado? Eu estava lá quando tudo era mato. E aí, na época, falava muito e tudo mais. E quem batia muito pra não fumar era minha mãe. Meus pais, eles tinham uma padaria, bar e tal, né? Então, cara, vendia. Não tem como não vender, infelizmente, esses lugares tem gente que compra. E aí, falava, não, isso aqui você não rela a mão, que isso aqui faz mal, isso aqui te mata. Nossa. E meu pai fumava pra caramba. Foi aí que, cara, meu pai falando, não, você não vai fazer nada disso. Para. Não vai fazer. E aí eu falo, mas você fuma o dia inteiro, não sei o quê. E aí, ele falou, teve uma época, eu lembro, que eu escondi o cigarro dele. E aí ele até perguntar, por que tá fazendo isso? Eu falei assim, porque isso faz mal. Você falou que faz mal pra mim, faz mal pra você também. Aí ele bugou. Mas ele continuou fumando, safado. Ah, mano, vai dizer que você nunca fez isso, mano. Ah, mano, para, sai daqui. E mesmo sendo algo inocente da minha Meu parte... Deus, os Flintstones, isso vai velho. demonstrar o poder da influência que as animações tinham e têm sobre as crianças. Então, Com certeza. ter um personagem infantil fumando nos dias de hoje pega mal para um caramba. E os estúdios de animação praticamente baniram isso. Alcoolismo. Meu Deus, Assim a como o tabaco cachaça. era muito presente. Nossa, é a ilha dos prazer lá do livre para fazer Pinóquio. seus personagens Meu Deus, ficarem Gato Félix. embriagados de cerveja, uísque, como quisessem. Boa pedida, olho vermelho também. Whisky velho, olho vermelho. Whisky velho, olho rosa. Era um jeito fácil de fazer alívio cômico. Você tem um personagem todo alegre, cambaleando, soluçando, e ficando completamente doido. Quando eu tô muito doido, eu não me controlo. Por causa de cachaça, né? No entanto, Jesus. o alcoolismo não costuma ser algo engraçado quando destrói famílias, por exemplo, né? Ou quando E causa destrói, danos né? graves à saúde. Eu sei que eu falando assim parece um chato, né? Parece a sua mãe querendo dar lição de moral, né? Mas os estudos dizem. Algumas Da gastrite, que mais? Cirrose, hepatite. Tem um monte de coisa, né? Galera que bebe, entorna o caneco mesmo é complicada, mano. Meu Deus do céu. Aí foi falar, Cor, você não vai... Eu não posso, velho. Eu sou todo lascado, sou todo lascadinho. Eu tenho... Meus rins é tudo podre. A galera já sabe, já fiz 2 cirurgias nos rins, já. E olha que eu acabei tomando água. Só tô tomando água. Só isso, tomo água. Aqui eu tenho que encher daqui a pouco. A botija tá vazia. Mas é complicado, pô. É complicado. Não pode ficar fazendo essas coisas, não. As animações da época até tentavam alertar os efeitos nocivos do álcool, mesmo que de forma cômica. A Warner mas o Bros. que não era tinha cômico dó, nesses não. desenhos, hein? Era o Vai próprio dizer que Pernalonga. você nunca ficou bêbado bebendo Coca-Cola quando era criança? Ah, mano, para. Vai dizer que você nunca fez isso também, hein? Na época, quando eu era pequeno, era biotônico Fontoura. Na época tinha álcool no biotônico Fontoura, os pais não sabiam. Você tomou, Cor? Não tomei. Mas eu já vi amigos que tomavam por querer, porque tinha álcool. É bizarro. Enfim, vendo que esse tipo de coisa poderia levar as crianças para um mau caminho, né? Porque, olha, só de você estar brincando com coca, fingindo ser cerveja, significa que você estava sendo influenciado. Mais ou menos a partir dos anos 80, as regulamentações do que podia ou não ser mostrado para as crianças, tanto no cinema como na TV, cresceram. Com personagens chapados ficando ausente na maioria dos novos desenhos, e praticamente inexistente nos dias de hoje. Tirando desenhos adultos que, né, são para adultos. Porém, tem desenhos infantis que... Porque, que nem eu falei, na época, os caras faziam pra adulto. Só que aí, muita coisa eles não usavam, né? Não tinham, né? A malícia, achava que não ia dar problema nenhum. Também tem essa. E aí, muita criança começou a gostar, né? Ver, né? Que colorida, aquela coisa toda. Acho que foi até o próprio Walt Disney que abriu essa porteira, né? E o público, por conta do filme da Branca de Neve, que foi um dos maiores sucessos da época. Acho que foi o que levantou o estúdio da Disney, se não me falha a memória. E aí, foi a partir dali que o negócio, tá ligado? Foi andando e foi crescendo e tudo mais. Então, é aí que veio realmente o mercado, veio aí que veio realmente tá passando desenho pra criança, e aí a galera começou a notar, tipo, será que nós estamos passando as coisas certas pras crianças? Será que as crianças estão vendo os bagulho direito? Será? Não sei. Enfim. Conseguem ser... E aí que as coisas foram mudando, né? Dessas regras. E de um jeito bem simples. Analogias. Trocando álcool por outras substâncias não tão nocivas, tá ligado? Racismo. Isso aí O rola. racismo,
infelizmente foi uma doença horrível que fez parte da nossa história. Ainda Que é, em permanece alguns casos. até os dias de hoje, mesmo que de forma não tão grande, né? Terrível. Mas como no passado era pior, essa parte era muito bem retratada nas animações clássicas. Pra onde ele foi? Onde é que ele foi? Onde é que ele está? É mesmo, gente. Leva ele. Pega ele. Vai pegar. Nossa. Toda vez Pelo que aparecia amor o de- negro, é. era sempre o mesmo. Um cara super beiçudo que falava todo errado. Ou que falava tudo errado, ou tinha boca gigante, ou era um preguiçoso, era só isso, Que tá era ligado? burro, preguiçoso. É. De onde será que isso vem, hein? Ou era uma empregada negra que fazia trabalhos domésticos, submissa a uma família branca. De onde será, hein? Aí vai falar assim, De onde será? Não sei. E por aí é só ladeira abaixo. Um dos exemplos ofensivos que eu posso citar é o curta Coal Black and the Seven Dwarfs, de 1943. Coal Black, é tipo, coal é carvão. Meu Deus, eu não sei o que é Seben, mas minha nossa. 43. Que traduzindo ficaria algo mais ou menos como Negra de Carvão e os Sete Anões. Como é que é, rapaz? Além dos infames estereótipos contra negros, esse curta também fazia piadas anti-japoneses. Mas essa parte aí tem outro contexto histórico, político e social que eu vou falar mais tarde. Mas Jesus. engana-se quem pensa que o racismo ficava limitado apenas na cor da pele, mas também em raças, etnias. Que eu falei Mexicanos no eram começo. vistos como Nossa, mexicano também. Tinha muito. Nossa, sempre o poncho, né? O chapelão gigante, bigode gigantesco. E sempre assim, ó, né? Também olhinho meio fechado, né? Não abre direito. Tá sempre assim, ó, os olhinhos fechados assim. Aí, fala, Cor, mas esse desenho tem muita coisa errada e tal. Você ainda acha que não deveria ser banido, não sei o quê? Eu acho que pro dia de hoje não passaria, com certeza. Porque a sociedade mudou, é um bagulho que reforça estereótipo. Mas, vamos eliminar. Vamos. Deu aí, eu já não acho que é certo. Porque a gente precisa mostrar, falar, ó, esses bagulho aqui, gente, na época, a galera via como piada, sei lá, enfim, via como meme. Não era nem meme, era mais, tipo, pelo estereótipo da época. Essas coisas, depois, pô, mano, é uma bosta. Não tem como falar que não, dá o estereótipo, tem a parada problemática do negócio, que aí deveria ser removido, né, dos seus devidos casos, mas ainda explicar pra galera, né? Porque, por exemplo, eu não acho certo banir o desenho do Pato Donald lá do exército, lá, não sei o que ele tava fazendo lá o bagulho, porque é um produto daquela época. Isso deveria mostrar nas faculdades, mostrar, né? Ó, rapaziada, aquilo lá foi da época, era uma propaganda daquele jeito, não sei o que. Hoje a gente não faz mais isso, não é pra fazer mais esse tipo de coisa. Entenderam? Né? Na época foi errado, foi não sei o que, e, enfim, ensinar, né? Eu falei, é melhor ensinar do que apagar pra história não se repetir. bêbados preguiçosos, índios eram selvagens, e É, asiáticos eram dentuços do mal de olhos esticados. Enfim, tudo era estereotipado o máximo nossa, possível. até o Pernalonga era Porém, como eu disse, mais... naquela época era visto como algo normal. Porém, com o passar dos anos, a sociedade foi mudando, né? Com certeza. Direitos civis, Martin Luther King, Exatamente. Rosa Parks, etc. E com isso as empresas foram vendo como essas representações Olha, Walt Disney, você finalmente não expôs, hein? Eu achei que era só o Pato Donald, só mirava no Donald e no Pateta. Tá aqui o rato safado também. eram de muito mau gosto. Já perto dos Exatamente. anos 60 e dali por diante, né? Várias dessas animações começaram a serem censuradas, banidas e etc. Propaganda. Vale tudo no amor e na guerra. Pelo menos é o que dizem, né? Então por que não usar desenhos animados para colocar até os membros mais jovens de uma sociedade em clima de guerra? Pois é, né? Foi o que os Estados Unidos fez, logo após o Império Japonês atacar a base americana de Pearl Harbor, colocando-o dentro da Segunda Guerra. A partir daí, entre os anos de 1942 Ó o a Walt Disney ali, ó. Vamos 1945, fazer o bagulho, foram hein? lançados várias animações em apoio aos States, mostrando as nações Quadrinhos do eixo também. como inimigas. E como inimigas, o governo incentivava os Americans a defender sua nação do mal. Mostrando Não só isso, mas era também uma campanha para que os filhos falassem pros seus pais, não sei se ele ia falar disso, mas na época eles usavam muito como propaganda porque eles pediam recursos para a população. Eles pediam pra galera, tipo, gasolina, borracha, sabe? Coisas que a população tinha, madeira, enfim, tudo, pra levar pra fazer, pra consertar porto, pra consertar, sabe, artilharias e tudo mais, né? Você precisa dessas coisas. Então, e os Estados Unidos foi fazendo sociedade
sociedade com outros países para também procurar mais recursos, justamente para mandar, né, pro front que tava acontecendo lá quando eles caem na Normandia, né, no dia D. E não só na Normandia, mas a guerra em geral, que eles estavam enfrentando o eixo, né, no Pacífico, no Pacífico. E eles estavam também enfrentando o eixo no Atlântico, que é justamente indo ali, né, pra Normandia, tudo, invadir a França, aquela coisa toda, né. Então, tipo assim, vai falar, Cor, mas esses desenhos tem que ser excluídos. Novamente, eu acho isso aqui uma peça da história, né? É a mesma coisa, a gente não tem que apagar o que aconteceu. Infelizmente, isso é uma marca que a gente carregar. É terrível, mas sempre sirva de lembrança, de memória, para não esquecer dessas coisas ruins que aconteceram na época. Eu não acho essas coisas certas, pelo amor de Deus. Eu acho tudo tenebroso. Não acho certo fazer esse tipo de coisa, pelo amor de Deus. Cor, você tá concordando? Não, tô falando que é um pedaço da nossa história. A gente não pode apagar a história. A história é a história, cara. A história é o que faz a gente aprender com os erros, tá ligado? Isso que é o mais importante. Enfim. Como era tirana e tal. Nossa, meu Deus, Popeye batendo, tem que bater mesmo. Em tempos de guerra, vale tudo, né? Zombi da sua aparência, raça, aí vai. cultura, O Patolino socando pelo seu país. Bom demais. Que brega, hein? Hoje em dia, essas animações podem ser consideradas bem pesadas e racistas, né? Mas, como eu disse, naquela época era guerra, né? Essas animações, de certa forma, ajudavam o povo americano e os soldados a manter sua moral. Segundo eles, tá? Mas depois da guerra, essas animações... mas que nem eu falei, olha isso aqui. Isso aqui eu tava falando, não tem que banir isso aqui, porque o cara foi um diabo mesmo, pô, pelo amor de Deus. E aí, tipo, que não falei, eles usavam pra que as crianças até, a população inteira se movimentasse pra ajudar, né, os aliados, a ajudar, né, o exército americano e tudo mais, né. Então foi tudo que é lugar pra fazer realmente a propaganda, pra ajudar e tal. Sabe aquele tio Sam fazendo assim, ó? Então, só propaganda também, para não só a galera se alistar, mas a galera que não ia se alistar, que tinha gente que trabalha, coisa também, tinha propaganda, coisa de agropecuária, que eu lembro que teve um desenho falando disso, desenho falando de pedaços de coisa em casa, carro, borracha, principalmente, que eu lembro que pediu muito. Então, é uma propaganda pra... Não, a população tem que ajudar o governo, tem que ajudar e tal, a gente a vencer a guerra, né? A guerra é de todos, né? E... Enfim, propaganda fortíssima. praticamente saíram fora de circulação. Hoje não passa mais, não tem nem como. Seu tabaco tem um sabor diferente, não? Meu Deus, é o Pernalonga comunista. Enfim, eu sei que tem outros temas polêmicos que eu deveria abordar, como sexismo, violência, armas de fogo, suicídio, caramba. etc. Nossa! Infelizmente, não dá pra ficar abordando cada tema detalhadamente, porque senão o vídeo vai ficar gigante. Mas enfim, de tudo mas que é isso, tudo bem podemos editadinho, concluir pá, né? que muitas dessas animações que antigamente eram aclamadas, hoje em dia são bem problemáticas, né? Porque com elas certeza contêm, são. Conteúdos racistas, sexistas, impróprios e etc. Eu tô ligado que vai ter gente aí nos comentários falando que não, racismo o quê? Pô, isso é... não, aí tem essa galera, né? Só tem uma coisa pra dizer sobre isso. Mano, é foda. Por favor, não seja burro! Porém, no entanto, todavia, contudo, eu sou contra censurá-las, pois essas animações apenas representam comportamentos típicos daquela época. Ao invés de tentar esconder ou fingir que nunca aconteceu, né? Um aviso no começo já basta, como diz... Por exemplo, esse programa inclui representações negativas e maus tratos de pessoas ou culturas. Esses estereótipos eram incorretos na época e continuam sendo incorretos hoje em dia. Em vez de remover esses conteúdos, queremos reconhecer o impacto nocivo que eles tiveram, aprender com a situação e despertar conversas para promover um futuro mais inclusivo junto. A Disney tem o compromisso de criar história com temas inspiradores e motivadores, que reflitam a diversidade da experiência humana no mundo todo. Para saber mais e tal, os efeitos, o vídeo vai começar e tal. É isso, pô. É isso. Nós temos que... não, mas não tinha... Não, gente, tinha assim, pô, peraí. Então, vai falar que o negócio do Tom e Jerry lá, o cara na linha do trem, pô. Não, aquilo lá, o cara gastando todo o dinheiro. Aí você fala, não, então você concorda que tinha que banir aquele desenho? Não.
É isso que eu tô falando, tem que avisar. Tá realmente fazendo apologia ao cara que tá entregando todo o dinheiro pra ter o amor da vida dele e na verdade não é o amor da vida dele coisa nenhuma, né? Eu entendo a lição do desenho quando eu sou mais velho, mas pra uma criança ela não vai entender nada, ela vai até, pode achar até normal, né? Ou sei lá, não entendeu direito o que tá acontecendo, mas, novamente, eu acho que é um tema muito pesado pra falar, sei lá, pra uma criancinha de 5 anos de idade, tá ligado? Nem sabe o que tá acontecendo. Então, tem algumas memórias, o Nando já tem uma memória traumática dessa. Então, novamente, eu acredito que tem que ter pra gente falar, pô, mano, essas paradas aqui tinha coisa errada. Não, gente, tinha coisa errada mesmo. Não tem como falar que não. Tinha toda hora os caras bebendo, entortando o caneco, fumando e fazendo as representações ali meio bizarras, velho. Na moral. Por exemplo, se eu fosse... Eu tento me pôr no lugar, né, das pessoas. E aí, eu me ponho no lugar, eu me senti ofendido pra caramba, velho. Ah, mas você é um gordo. Se retratar assim, você gigante, gordo, você ficar ofendido? Sim, já fiquei. Só que eu quero que a pessoa tire o desenho do ar. Se ela puder tirar, agradeço. Mas se ela não quiser, quem eu vou mandar? Só falar, mano, não gostei, vida que segue, né? Por aí vai. Mas é aquela coisa. A não ser que, que nem, estão fazendo você cometer um crime. Aí eu tenho que pedir pra tirar, porque aí tá errado, né? Agora, me desenhar de um jeito zoado, me desenhar de um jeito isso aqui, aí não tem problema. Agora, na época, o problema era que todo mundo que era representado daquela forma. Por exemplo, se era asiático, se era aquele estereótipo, dentão e tal, não sei o quê. Se era, né, preto, você, ia ser retratado daquele jeito, cara. E é bizarro, e não é desse jeito, mano. Pelo amor de Deus, cara. Pelo amor de Deus, bagulho bizarro, velho. Disney Plus geralmente faz. Ou até mesmo a Warner Bros. Já fez. A Warner Bros. Fez também, tá certo. Refletem os hábitos da época, e não os de hoje. E aquilo era errado. Pronto, show! Acabou. Vamos ter consciência. Que pra mim, apagar ou banir é o mesmo que fingir que o racismo e os problemas daquela época não existiam. Exatamente o meu ponto. É fingir que não tem nada, que nada aconteceu. Fingir que nada aconteceu é errado. E essa é só minha opinião. E diz se você concorda ou não. Se você acha que tem que ser apagado porque é nocivo, é ofensivo. Excelente. Enfim, me diz aí nos comentários. Excelente. Meu Deus do céu, o que você trouxe aqui? Esse filme aqui é do Scott Calton. O Scott Calton ajudou na produção desse bagulho aqui. Do nosso Filmando Firafinho. Cara, que vídeo bom, velho. Vídeo bom, concordo muito com o que ele falou. E, vídeo bom. Parabéns, Vício Nerd. Vão lá no canal dele. Ele tá no caminho do 1 milhão, né? Acho que eu não vou fazer muita coisa, mas enfim. Aí eu vou falar assim, mas muita coisa, mimimi, não sei o quê. Rapaziada, a gente tem que saber onde tem realmente os problemas e onde tem. Ali tinha muita coisa que eu acredito, é realmente de mau gosto. Acho que não precisava desse tipo de estereótipo, né? Fazer sempre com a mesma piada, sempre esse tipo de coisa. É uma bosta, velho. E aí, a galera evoluiu, mudou e tudo mais. E refletem as coisas daquela época. Cor, mas você entende também que, por exemplo, um cara no show de stand-up fazer uma piada. Aí, gente, outra parada. É um cara no show fazendo bagulho de stand-up, né? Gente, você já tá pagando ingresso sabendo, por exemplo, que vai ter coisa errada, que vai ter no seu... É pra ser, às vezes, errado ou não politicamente correto. Enfim, esse tipo de coisa, só piada, tá aí tudo bem. No ambiente de piada, tá aí tudo bem. O problema é quando a galera tá falando sorte aí, né? Como, não é nada, tá ligado? É foda. O Cor é lacrador, o Cor é nerdola. Não, mano, eu só acho que a história, pra gente como não fazer injustiças de novo, a gente não pode excluí-la, não pode deletá-la. A gente tem que sempre estar ali pra aprender. É isso, gente. Eu sou um cara, eu não sou nada. Deixa o gostei, se inscreve, ativa o sino. Muito obrigado a todo mundo que assistiu o vídeo muito bom. E vão lá dar uma força pro Vício Nerd. Obrigado, até a próxima.